tempo todo enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. O que é um gigante? São situações maiores do que nós. Um problema que parece que não vamos alcançar de tão alto acima de nós. Ao ver a coragem de Davi enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, ficamos impressionados com sua coragem. Parece que ele não sabia o risco que ele corria, e não sabia mesmo. A sua fé era tão grande que não considerou o perigo, só pensava na grandeza de seu Deus. Sua motivação era defender o seu povo, por isso, sua ousadia e coragem foram maiores que aquele gigante. Você já enfrentou um gigante? Vamos aprender com Davi como enfrentar um problema maior do que nós. Em primeiro lugar, lembre-se das suas vitórias. A memória de Davi o ajudou naquele momento. Ele se lembrou das vezes que enfrentou ursos e leões para defender o rebanho de ovelhas de sua família. Para ele, um homem não seria nada comparado à ferocidade de um leão e à força de um urso. A mesma energia que o invadiu quando viu suas ovelhas sendo atacadas por um urso ou leão, voltou ao seu coração neste momento para, com a força de Deus, defender o seu povo. Se ele pensasse nos arranhões e talvez mordidas que ele recebeu nestes combates, certamente ele ficaria desanimado. Mas ele não se importou com as cicatrizes que por acaso ele tivesse. Estava concentrado na vitória. Vencer era seu único foco. Como Davi, precisamos colecionar vitórias. Sempre lembrar as bênçãos que recebemos é um exercício que fortalece nossa fé. Pare de lembrar e contar derrotas e problemas. Comece a falar das bênçãos que já recebeu do Senhor e mais você receberá. Seu coração vai se encher de fé e coragem para enfrentar tudo e vencer. Em segundo lugar, seja você mesmo. Um grande perigo para os homens e mulheres de Deus é perder sua identidade, não ser verdadeiro. Copiar o que os outros fazem é um exemplo disso. Às vezes queremos mostrar algo que não somos e por isso caímos em grande perigo. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. Queriam que ele usasse uma armadura de guerra, mas ele nem sabia o que era isso. Até tentou usar, mas viu que não daria. Se ele tivesse um espelho ali, olharia e acharia bonito, mas não combinava com ele. Talvez Davi fosse tentado a se ver como um guerreiro do exército real. Contudo, ele sabia que não era isso que ele era, pelo menos por enquanto. Um dia seria um guerreiro do exército, sim, mas ainda não era a hora. Por isso, Davi deixou aquela armadura para lá e foi revestido de sua confiança em Deus. O rei, os soldados, o povo, os irmãos de Davi e até o gigante olhavam para ele e o viam como fraco. Porém, Deus e o próprio Davi olhava para dentro de si e via uma grande fé, uma força enorme, capaz de vencer. Ao enfrentar um gigante, não caia na armadilha de vestir armaduras que não são suas, apenas para parecer grande ou um pouco maior do que você é. Seja você mesmo, pequeno ou fraco, não importa. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, e sim com o que você sabe e com o que Deus te disse. Não importa como os outros te veem, e sim como Deus te vê. Em terceiro lugar, confie somente em Deus. Davi não confiou no grande exército do rei Saul, nem em seus irmãos que o ajudassem e nem em si mesmo, dizendo-se, eu sou capaz. O tempo todo ele só declarou palavras de fé em Deus. Ele dizia que o Senhor te entregará nas minhas mãos, e não que por sua força venceria o gigante. A sua confiança em Deus é tão grande que ele foi desarmado, pois não havia espada na sua mão. Muitos cristãos pedem a Deus uma bênção e ao alcançarem um pouco de prosperidade começam a ficar arrogantes e se achando sabidos. Isso é um engano. Não podemos confiar em nós mesmos. Um gigante terrível que tem derrubado muitos servos de Deus é o orgulho. Foi por ser orgulhoso que Satanás caiu do céu.
Para enfrentar os gigantes da vida, precisamos saber que não estamos sozinhos e que nosso Deus é maior do que tudo. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos e nossa capacidade, voltamos derrotados. Se lutarmos com esperança em Deus, sempre seremos vencedores. Concluindo, os gigantes, que são os problemas, as situações difíceis, eles se levantam diante de nós, mas caem perante a grandeza de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não se esqueça as bênçãos que recebeu de Deus. Elas te preparam para uma escada de um pódio, receber uma vitória de cada vez até ser totalmente vencedor. Também seja autêntico, reconheça os seus limites e sua capacidade. Não copie os outros. Faça o que Deus colocar em seu coração, mesmo que ninguém entenda. Além disso, tome cuidado com o excesso de autoconfiança e o erro de colocar a sua esperança nos outros para não se decepcionar. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça. Cumpra somente a vontade de seu Deus. Compartilhe essa mensagem. Fique com Jesus e amém.